Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, boa tarde, bom dia, boa noite para aquele que nos ouve. Meus queridos e amados irmãos, eu lhes peço que ao ouvir essa live, você se inscreva, dê um like, isso é importante para nós, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante para o seu coração, para a sua alma. Vamos falar de um algo que está muito fora de moda dentro das igrejas, mas é algo que está explicitamente na moda para a Bíblia, que não mudou, não caiu, não saiu da posição. É uma explicação porque quantas pessoas podem entender que não tem problema, mas está vivendo em um pecado. E Deus quer que nós libertemos dessa coisa. Vamos falar sobre o pecado do divórcio. Eu sempre falei, não sou contra o divórcio. Eu não concordo com o divórcio, de levantar uma bandeira e falar não deve divorciar. Mas no mundo é uma coisa. Agora, se você saiu do mundo, veio para Jesus, já divorciado, com duas, três mulheres que passou para trás, mas aceitou Jesus com a irmã fulana, os dois, a partir dali, vocês não podem divorciar, salvo se tiver pecado, de ambos os lados. A outra está livre para casar, desde que seja no Senhor. Entendeu? Então, para a igreja, eu não entendo que o divórcio não é para ser ensinado. A gente tem certeza que não temos direito de divórcio e acabou. É para crente. São os crentes que vão morar no céu. E quem morre em adultério, a Bíblia afirma ficarão de fora. Então, vamos ver a palavra de Deus. Lucas 16, versículo 18. Acerca do divórcio. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério, e aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Pelo marido também comete adultério. Entendeu? Então, eu vou dizer. Vamos dizer para vocês, fazer uma analogia. Eu entendo que devo separar da minha companheira porque as nossas ideias não batem. Aí eu caso com a irmã cicrana. Eu estou cometendo adultério com essa irmã. Não estou dizendo que a irmã cometeu adultério comigo. A Bíblia diz que eu que cometi adultério. Aí o irmão A, B e C conhece a minha esposa e casa com ela. Esse um também vai cometer adultério com ela. Não disse que ela cometeu adultério com ele. Ela foi repudiada. Então o peso está em cima do homem. Por isso o apóstolo Pedro falou com Jesus. Senhor, se é assim difícil a situação entre o casamento, melhor que nós fôssemos eunucos. E Jesus disse para ele, aquele que tem essa autoridade, essa condição, que seja. No entanto, não é todos que nasceu para isso. Isso quer dizer, se eu não tiver prazer com a minha mulher e quero casar e separar com outra, eu vou viver em adultério. Irmãos, nós somos crentes. Somos crentes. Obreiros, pastores, jovens. O casamento é uma vida inteira de diálogo, de compreensão, de doação de um ao outro, entendeu? Para quando você não está feliz com uma coisa, não é para brincar, é para sentar com a esposa, dizer para ela, não estou feliz nessa área, podemos melhorar?
com o seu jeito de viver, de falar, de vestir, num relacionamento, o seu carinho. Está me faltando. Vamos sentar, vamos conversar. Quando a mulher estiver com o mesmo problema, tem que ter o direito de chegar ao marido e dizer: apresenta aqui, fulano. Ela não está feliz por isso, nem por aquilo. A maneira que você trata no relacionamento. Senta como dois cristãos que vão morar no céu. Aleluia. E resolve o problema. Não adianta a mulher falar: eu estou insatisfeita com o homem. Veja bem, com o homem. Insatisfeita com o homem é com a vida. Ou esse homem espanca, ou é glutão, ou é insatisfeita porque ele não é um homem adequado para ela. E separar. Aí ela repudiou. Se ela repudiou, qualquer um que casar com ela comete adultério. Aleluia. Então é fácil de consertar. Senta, conversa, se ame e ame a Deus. O divórcio é para a glória de Deus se nós olharmos para Ele e vermos como funciona a vida de um casado. Nós vimos aqui São Mateus também fala sobre o adultério. Amados, o adultério é coisa difícil de entender. Vamos ver 19, versículo 9, você viu. Se, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher e não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério contra ou que casar com ela comete adultério contra ela. São Mateus 19 e 9. A não ser por adultério, por relacionamento ilícito, aí tenho certeza, está livre para casar, porque a companheira traiu. Mas se não for por isso, a mulher não pode, o homem ou a mulher não tem condições, não tem direito de casar. Vamos ver o Mateus 5,32, o que fala a palavra de Deus. Veja bem, eu, porém, vos digo, disse Jesus, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto por causa de relações sexuais ilícitas, expõe-se a tornar-se adúltera. E aquele que casar com ela, com a repudiada, comete adultério. Então veja bem, você não está só adulterando, você está expondo a sua mulher a cometer adultério. Você entendeu? Porque você repudiou. E qualquer um que casar com ela vai cometer o adultério. Repara a responsabilidade do homem para com a mulher, da sua mocidade. Os anos passam, mas a palavra de Deus não passa. Não vai porque o seu amigo da faculdade, da empresa, não viveu bem, separou e casou, que tem outra família, ele não é salvo. E você diz ser salvo. Só se você fizer isso aqui e casar-se com outra, você vai cometer adultério e fazer com que a sua companheira cometa adultério. E fazer outra pessoa que casar com ela cometer adultério. É 3 pessoas envolvidas numa única atitude sua, porque você não agradou da sua mulher.
Diante de Deus, você vai chegar lá. 3 pessoas em adultério. Por sua culpa. Como é a sua vida? Você pode ser um pastor, pode ser quem quer que seja, um governador, um prefeito, um crente, pode ser membro da igreja, pode pastorear a igreja, pode fazer tudo. Você vai dar conta da vida dessa mulher e deste homem, além da sua vida que morreu em adultério. E você que muito ensinou e pregou sobre o adultério, como será que você vai acontecer naquele dia? Como você vai entrar na presença do Senhor? Meus amados e queridos irmãos, nós vamos falar no livro Jeremias, 1 Coríntios 7, aleluia, 10 e 11. Vamos ver o que está escrito. Ora, os casados ordeno, não eu, disse o apóstolo, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E o marido não se separa a parte da sua mulher. Aleluia. Porém, a viver, separar-se, não se case com outro, reconcilie-se com seu marido. Não se aparte da sua mulher. Você viu que Deus deixou na Bíblia bem claro, o casamento é uma escolha do homem, uma decisão da mulher. Não é obrigado casar com a pessoa que você não quer. Você tem que casar com a pessoa que você, o seu desejo, o seu coração alcance. Mas no momento que você desistiu, você quis fazer, seu coração desejou, a mulher aceitou. Então essa mulher tem responsabilidade de saber que ela teve um compromisso. Não pode trair o seu marido. Mas a Bíblia diz que o homem não pode trair a mulher. Veja que a passagem é bem clara. Que Jesus Cristo falou. Ele falou assim, bem clara, para que não viesse a fazer confusão. E as pessoas, às vezes, eles fazem confusão. Não, mas não é possível que isso aconteceu. Não, Deus avisou antes, não pode. Se tiver um problema, reconcilie-se. Porque é assim que o Senhor quer. Qualquer que repudiar a mulher e casar com outra, cometerá adultério. E aquele que casar com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Então, veja bem, não deixe a sua companheira servir de um poço para o pecado. Ela é tua mulher. Vivendo-se os dois na presença de Deus, conversando, se ajudando um ao outro, vai vencer o dia dele ou dela na terra. E aí aquele que estiver viúvo, se quiser se casar, desde que seja com o Senhor, no Senhor, case. Lembra-se que a igreja está sofrendo na face da terra muito por causa do descaso dos homens, dos pastores, dos ministros. Por que tem esse tal de divórcio na igreja? Eu poderia chegar no meu pastor
e dizer: eu estou me divorciando. A lei do país diz que eu posso me divorciar e casar. E o meu pastor devia reunir-se com o ministro de Deus. Dizer: se está certo, pastor? A lei do país disse que sim. Você pode renunciar ao seu ministério, você pode divorciar, casar com outra mulher, mas você não pode uma coisa: participar da ceia do Senhor. Você não pode ser mais pastor. Você pode ficar no banco lá embaixo, sentado. Você quer vir na igreja? Vem. Irmão, a salvação é dependente de você e Deus. Que a igreja diz, a Bíblia disse isso, então. Mas será que os pastores têm essa condição de falar isso? Ou quantos pastores grandes que poderiam fazer isso já trocou as mulheres mais de uma vez? E espera entrar no céu com mulheres que lançou no pecado, porque alguém que vai se juntar com a esposa desse pastor poderia, se amasse a mulher, dizer para ela: eu te amo, você é minha irmã de Cristo, quero entrar no céu com você, mas eu quero vos dizer uma coisa: se eu me casar com você, a Bíblia diz que eu pratico adultério com você, eu vou ficar fora do reino dos céus. Eu faço o seguinte: se o seu marido se separou de você, eu vou orar por você e por ele, para que Deus abra a mente dele e traz desse pecado para casa, se reconcilie, volte a viver na sua casa, para que todos nós três vamos para o céu. Ele que te repudiou, volte para ti. Você é repudiado, aceite ou perdoa. Eu que compreendi e orei a Deus e não venho usá-la desse momento para pecar e fazer você pecar. Como é que a mente dos pastores, eu sou pastor, e vou dizer para vocês, a Bíblia não dá brecha. É mais fácil dar uma brecha para a mulher. Entendeu? Porque aqui diz o seguinte, ó. Também com a mulher repudiada pelo seu marido, também comete adultério. Quem casar com a mulher. Veja bem. Veja bem, ó. Olha bem aqui, ó. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério com ela. Foi ele que cometeu adultério com a outra mulher que ele casou. Foi ele. Aí, e qualquer que casar com a mulher repudiada comete adultério também com ela. Também comete adultério. Veja bem, a Bíblia diz que a mulher que foi repudiada está cometendo adultério comigo. Mas se eu casar com ela, eu cometerei adultério com ela. Não quer dizer que a mulher que entrou na vida do outro casou, que pastor que abandonou a mulher, se já não estava em adultério antes, que ela é culpada. Mas ele comete adultério. Então, como Jesus Cristo ama nossas almas, ele te diz para você, pastor que pode tomar posições, volte-se para trás enquanto é dia. Coloca ordem na igreja. Mas no Brasil é laico.
O Brasil pode ser laico, pode ser de Satanás, pode ser o que seja, mas o crente é de Jesus Cristo. A igreja é templo e morada do Espírito Santo. E Deus não troca a sua honra com ninguém. Pode ter todas as coisas do mundo, mas na igreja não pode entrar. Eu quero vos dizer que no céu não entra pecado, não entra pecadores, a menos que se volte para trás e redima dos seus pecados, reconheça as tuas misérias. Se você está no ministério, concordando na Bíblia, com a palavra do homem, sabendo que a Bíblia diz que os adúlteros ficarão de fora, você vai ficar, porque você concorda com o pecado. Eu nunca adulterei, mas você concorda por conveniência, por posição. Você prega que Deus é poderoso, que Jesus abençoa, ele cresce, mas você depende do dinheiro das ovelhas. Você já imaginou Jesus Cristo, quando fazia aquelas curas miraculosas, se ele fosse igual os pastores, pregadores de hoje, ele tomaria tudo que o povo tinha, tudo. Quem tinha lá um morto e tinha uma fazenda, que o Senhor Jesus Cristo ressuscitava e dissesse, dá essa sua fazenda para mim. E ele não entregaria. Quem tinha um paralítico, que o Senhor Jesus Cristo colocava de pé. O leproso, final de vida, fora da sociedade, e tivesse bens, e Jesus o pedisse aquilo para o lugar, todo mundo dava. Por isso não tem as pregações, por isso não tem os milagres dentro da igreja. Que milagre é esse, irmãos? Jesus Cristo veio para pregar a palavra, curar os enfermos, e deu a essa igreja a autoridade para curar os enfermos, expulsar os demônios. De graça receber e de graça dai. Se você entrar numa casa, numa favela, e eles colocarem ali qualquer feijão, arroz, pode ser puro, é disso para comer de tudo que te dá na casa. O senhor faz isso ou vai para os hotéis com o dinheiro das ovelhas? Ou concorda o ensinamento para os... Viva de qualquer maneira. Hoje você vai pagar apenas para conhecer o poder de Deus na sua palavra. Que daria um homem para ter o conhecimento da palavra? Quem tem R$1.000, traga na frente. Tem 500, traga. Você acha que Jesus Cristo se prestaria a uma coisa dessa? Disse assim para o discípulo, vai e diz para João, o cego vê, os coxos são curados, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o evangelho. A palavra de Deus. Jesus Cristo não aceitaria o pastor no púlpito em adultério. Isso chama-se entristecer o Espírito Santo de Deus. Se o homem cair no adultério, tem que ser honesto para chegar ao seu pastor. Antes disso, chegar na pessoa que você o traiu, a sua esposa. Conversasse com ela
e dizer qual foi o seu pecado. Pois chama os seus filhos. Depois de acertar com a mãe, acerta com os filhos. Aí vai até a igreja e diz para o Senhor, para o pastor da igreja, qual é o tempo da minha segurança. Vai voltar para a ceia. Ele vai dizer, você com 2 anos no púlpito para descer do púlpito. Não, estou falando, membro para participar da ceia. Faz 6 meses, amém, 100. Aqui em cima eu não posso subir porque eu troquei por um pecado. E aí vou para o céu. Fique lá embaixo glorificando o nome do Senhor. Se você tem o dom da palavra, Deus vai te conceituar. Você falando com a pessoa. Se tinha dom de cura, vai resolver, Deus vai dar. Mas se você mentir, encobrir de pecado, tudo quanto você disse que tinha será tirado. Meus amados e queridos irmãos, este ano, hoje é apenas dia 3 do mês de março, Deus vai tirar dos altares muitos pastores, muitos mentirosos, muitos mercenários, que mentem, que faz negócio com a palavra de Deus, para que saiba que Jesus Cristo não negocia a sua glória com ninguém. Tenha misericórdia das vossas almas, homens e mulheres, jovens e crianças e adolescentes, que Deus o abençoe. Ore por essa nação, em nome do Senhor Jesus. Ore pelo nosso presidente, ore pela igreja, ore pelos pastores de cada igreja,